Mas enquanto a gente vai estar orando, as crianças vão estar saindo nesse momento para o culto infantil, numa linguagem mais adaptada ao perfil delas. Então, as crianças, a partir de 4 anos, vão estar saindo, junto com a professora Manu, junto com o professor Sidney, e para estarem sendo abençoadas em um culto na sua linguagem. Irmãos, hoje a gente tem o desafio de concluir, como eu falei anteriormente, essa série de mensagens. Mas eu gostaria de relembrar que nós somos a Igreja Batista Nova Vida. E nesse sentido de falar sobre famílias, em 2024 nós temos falado sobre famílias que vencem. E essa série de mensagens, mais especificamente, tem falado de famílias que vencem em um mundo caído, ou famílias em um mundo caído. A ideia dessa série de mensagens, irmãos, é falar como nós podemos conduzir as nossas famílias em um mundo que é mau. Como é que nós podemos conduzir a nossa família, nossas famílias em um mundo cheio de maldade? É bem verdade que 2025 está avançando, nós estamos em março, mas quantas notícias negativas nós já não vimos na televisão, nos jornais, ao nosso redor? Quanta coisa já não repercutiu e tem repercutido? E nessa noite nós vamos falar sobre quando os valores familiares são totalmente desprezados pela sociedade. E a gente tem falado sobre isso. A gente tem falado que estamos num mundo que não valoriza a família, que é comum a questão dos divórcios, de filhos serem criados sem os pais. É muito comum a questão de nós, como eu posso lhe dizer, vermos famílias destruídas. A gente não está alheio a isso, não é algo que a gente ouve falar, mas que por vezes nós ouvimos na pele, nós sentimos na pele, nós ouvimos com os nossos pais, nossos irmãos. E é aqui que eu quero chamar a atenção. Nós estamos diante de um contexto que despreza a família e aquilo que ela tem para ensinar. Nesse sentido, eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no capítulo 19 do livro de Juízes, quase ao final do livro. Livro de Juízes, capítulo 19. E aqueles que forem encontrando, eu peço que possam estar se colocando de pé. Juízes, capítulo 19. E aí eu peço que os irmãos me acompanhem, porque nós estaremos lendo vários textos aqui. E a gente vai começar com esse. Juízes, capítulo 19, o verso 1 nos diz o seguinte: Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita, que peregrinando nos lados da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. O verso 20 já nos conta o ápice da nossa história. Ele diz o seguinte: Então o velho disse: Que a paz esteja com você. Tudo o que lhe vier a faltar, fique a seu encargo. Só não passem a noite na praça. Obrigado, irmão. Ele os levou para sua casa, deu pasto aos jumentos, depois lavaram os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, homens malignos, cercaram a casa e começaram a bater na porta. E disseram ao Senhor, o dono da casa: Traga um homem para fora que entrou em sua casa, para que abusemos dele. O verso continua. O dono da casa saiu para falar com eles e disse: Não, meus irmãos, não façam essa maldade, já que o homem está em minha casa, não façam uma loucura dessa. Vejam, aqui estão a minha filha virgem e a concubina dele. Vou pôr as duas para fora e vocês poderão abusar delas e fazer o que bem quiserem. Mas não façam uma loucura dessas com esse homem. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então o levita pegou a sua concubina e a entregou a eles do lado de fora. Eles a forçaram e abusaram dela durante toda a noite até de manhã. E quando estava amanhecendo, eles a deixaram.
Ao amanhecer, a mulher veio e caiu à porta da casa do homem, onde o Senhor estava hospedado, e ela ficou ali até clarear o dia. De manhã, quando o Senhor se levantou e abriu as portas da casa para continuar a viagem, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre a soleira. Ele disse: levanta-se, vamos embora. Porém não houve resposta. Então o homem a pôs sobre o jumento e foi para sua casa. Chegando em casa, pegou uma faca, cortou o corpo da concubina em 12 pedaços e enviou os pedaços para todas as regiões da terra de Israel. Todos os que viram isso diziam: nunca se fez uma coisa dessas, nem se viu nada semelhante, desde o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito, até o dia de hoje. Pensem nisso, discutam entre si e digam o que se deve fazer. O versículo 21 vai acabar, o capítulo 21, versículo 25, vai dizer o seguinte, só virar a página, verso 25 nos diz: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que se acha certo. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui diante de um texto super triste, para dizer o mínimo. Estamos aqui diante de um texto que, a nosso ver, não deveria constar na Tua palavra, algo que não deveria acontecer no meio do Teu povo. Ah, Senhor, perdoa-nos, porque nós tantas vezes falhamos, não somos diligentes, não somos preocupados com a Tua palavra. Através desse texto, fale aos nossos corações, fale ao coração de cada pessoa que ouvir essa mensagem. Amém. Os irmãos podem se assentar e a gente vai refletir sobre esse trecho nessa noite. Irmãos, esse trecho, eu abreviei a história, mas é uma história longa, é uma história no mínimo macabra, é uma história assustadora. A gente observa que o autor do texto, ele começa nos falando que houve um tempo em que não havia rei em Israel. E ele não está falando somente da figura do rei, mas ele está nos dizendo que não havia liderança, não havia a quem se encontrasse como líder das tribos de Israel. E ele nos acrescenta mais, e cada um fazia o que bem entendia, cada um fazia como achava certo. E aí ele coloca que havia um levita que morava na região de Efraim, região montanhosa, e ele consegue para si uma concubina. E aí essa concubina, em algumas traduções, lhe diz que foi infiel, que ela adulterou, e depois de adulterar, ela foge para a casa de seu pai. E é interessante que isso aqui é um comportamento bem antigo, né? Casal brigou, a mulher vai para a casa do pai, assim, vai embora para a casa do pai, para a casa da família. Nesse sentido, o texto conta que apesar de ela ter sido infiel, o levita vai atrás dela. O levita vai para que ela volte para a casa dele. E aí, quando o pai da moça vê o levita, ele se alegra. Então ele dá um banquete para o levita. E aí eles se alegram, e no outro dia ele fala para o levita: fique aqui mais um dia, e oferece um novo banquete. E ao terceiro dia ele fala: olha, fica mais um dia, amanhã cedo você vai. Mas ele oferece um novo banquete. Ele faz isso no quarto dia novamente. Talvez ele quisesse compensar o mal que a sua filha fez. Talvez ele quisesse o favor do seu genro. E aí no quinto dia ele faz a mesma coisa, mas o genro bate o pé e fala que vai embora. Ele fala: não vou esperar até o dia seguinte, e ele sai pela tarde. O texto nos fala que ele já sai tarde do dia. E aí acontece que ele chega mais ou menos a Jebus, que era um nome antigo de Jerusalém, quando ela ainda não era uma cidade conquistada. Se você olha no mapa, ele chegou muito perto de onde queria. Era Jerusalém, e depois ficava Benjamim, em seguida Efraim. E aí, o que acontece? Ele chega lá, e aí ele para em uma cidade, ele olha Jerusalém, ele olha Jebus, e ele fala: não, eu não vou ficar aqui, porque essas pessoas que moram aqui não são do meu povo. E ele vai até uma cidade que é do seu povo.
ele não quer ficar entre os forasteiros, porque ele teme o perigo e ele procura refúgio entre o seu povo. Ele fica na praça da cidade, mas estranhamente ninguém tem hospitalidade com aquele levita, até que um senhor o convida, também da tribo de Benjamim, o convida para ficar na casa dele. Talvez aquele senhor morasse lá, talvez estivesse fazendo negócios na cidade, mas ele fala: olha, fique na minha casa, não fique aqui na praça. E irmãos, a loucura do texto começa aqui. O texto nos fala que eles estão tomando uma refeição, estão se alegrando, provavelmente bebendo vinho, como era costume dos judeus, quando de repente aparecem homens malignos batendo na porta do Senhor e falando: traga para fora aquele homem que você tem aqui, porque nós queremos abusar dele. Irmãos, quão macabro é isso, quão assustador é isso, quão terrivelmente maligno é esse comportamento. Eles estão repetindo o mesmo comportamento que nós vimos em Sodoma e Gomorra. Aqui está diante de nós a perversidade humana. E assim, o Senhor tem um comportamento muito parecido com Ló. Ele fala aos homens: olha, eu tenho aqui minha filha virgem e tenho a concubina do rapaz, mas não façam mal a esse homem. E, irmãos, é inimaginável no tempo de hoje um homem fazer isso, né? Oferecer a sua filha assim, para evitar que o seu convidado fosse abusado. Talvez fosse pela questão da hospitalidade. Naquele tempo a hospitalidade era muito ligada à honra. Talvez ele achasse que um abuso homossexual fosse mais grave do que um abuso heterossexual. Talvez ele achasse que abusar de um levita, alguém da tribo sacerdotal, um homem de Deus, fosse um pecado muito mais grave do que abusar de uma mulher. Eu não sei o que se passou na cabeça do Senhor, mas é essa a fala dele. E aí o levita faz algo inimaginável. Ele que tinha viajado por várias cidades para buscar a sua concubina, ele agora faz algo inimaginável. Ele pega a sua concubina e coloca para fora, para que aqueles homens abusem dela e façam o que quiserem. Ele mesmo fala isso. Quando a gente olha esse texto, talvez o único ato de misericórdia aqui tenha sido não entregar a filha daquele senhor. Ela já não é mencionada na história a partir de agora. E aí, pela manhã, o levita abre a porta e vê a sua concubina jogada no chão com a mão no batente, na soleira da porta. Quando a gente imagina isso, né, a gente imagina que provavelmente ela tentou ainda rastejar até a porta da casa, mas não conseguiu encontrar forças ou abrigo. Irmãos, é de assustar. Essa é uma história que eu confesso que eu nunca ouvi nenhuma pregação, e se eu não pregasse em série, dificilmente eu escolheria esse texto aqui. Vou pregar sobre esse aqui. É uma história muito triste, muito densa, e nos lembra o quanto o mundo pode ser mau. E aqui o levita, ele volta para a sua região, e chegando na sua casa, provavelmente ele tinha os seus materiais de oferecer sacrifício. E o sacrifício, o irmão Estevão falou, o holocausto, ele era ofertado e era desmembrado, o animal era desmembrado. Então ele já tinha certa habilidade com isso, e ele desmembra a sua concubina e envia um pedaço para cada tribo de Israel. As 12 tribos seriam testemunhas, inclusive a tribo de Efraim, do crime cometido ali. A gente observa que quando isso chega, as tribos se chocam. As tribos dizem: olha, isso nunca aconteceu entre o nosso povo. A gente tem anos de história, tem o Egito, tem o deserto, tem Josué, e até agora, em quase 800 anos de história, isso nunca aconteceu. Que perversidade é essa? E aí as tribos, elas consideram que uma ação precisa ser tomada, uma retaliação precisa ser tomada, uma resposta dura, urgente, à altura precisa ser dada. As tribos se reúnem e a gente tem aqui 11 tribos contra Benjamim. As 11 tribos reunidas, Manassés, Judá,
Efraim, todas as tribos reunidas, e poucas vezes na história do povo de Deus a gente vê essa vontade e unidade das tribos para guerrear. Elas, com certeza, elas já teriam dominado toda a terra prometida se elas tivessem se unido dessa forma. Mas aqui a gente observa que elas enviam mensageiros a Benjamim e elas oferecem um acordo. E esse acordo é: olha, entreguem os homens que fizeram isso. Apenas entreguem os homens que fizeram isso. Mas Benjamim reage. A tribo de Benjamim não quer entregar os malfeitores, apesar do crime, apesar de ter recebido um membro lá da concubina, apesar de verem que era real, que tinha várias testemunhas, elas não querem entregar esses meliantes, elas não querem entregar esses homens perversos. A pena provavelmente seria a morte, o apedrejamento até a morte. 2 crimes foram cometidos, estupro e também homicídio, 2 crimes que são passíveis de morte na lei de Israel. A gente observa aqui que a tribo de Benjamim, ela começa uma ofensiva, e aí as tribos perguntam a Deus: nós devemos ir guerrear contra Benjamim? E Deus responde: vá. Judá é escolhida como a primeira tribo, Judá vai. Irmãos, o texto nos fala que eles tinham 400.000 homens prontos para destruir Benjamim. Nem todos vão, só uma porção vai. E a região de Benjamim, ela é uma região montanhosa. E a gente não tem montanha aqui em Belém, mas a montanha, e principalmente regiões íngremes, elas dão vantagem para quem está em cima, porque quem está em cima lutará de cima para baixo. Então isso faz muita diferença nesse tipo de guerra, não só com arco e flecha, mas com outras maneiras de lança ou coisas do tipo. E aí eles enviaram uma parte dos soldados. Pasmem, na primeira batalha, Benjamim vence a guerra. 26.000 soldados de Israel morrem naquele dia. É esse o tamanho da derrota de Israel. O povo chora e fala ao Senhor no dia seguinte: nós iremos contra Benjamim, e apesar da vitória parecer certa, apesar de Benjamim parecer que vai ganhar, vai perder, o povo de Israel sofre uma derrota de 22.000 homens que são mortos. Irmãos, essa é uma derrota assustadora. 20% de toda a força militar foi derrotada em 2 dias. Se isso continua por mais 5 dias, Benjamim derrotaria todos os seus irmãos. Benjamim tinha algumas táticas de batalha que não tenho tempo de explicar aqui, mas então o que acontece? O povo clama ao Senhor, o povo chora ao Senhor, o povo intercede ao Senhor, inclusive indo à Arca da Aliança que está lá em Siloé. O povo fala: Senhor, nós vamos contra Benjamim. E Deus responde, fala: vá que vocês terão a vitória. É a primeira vez que Deus garante a vitória ao povo. E aí o que acontece? 25.000 pessoas, mais de 25.000 pessoas de Benjamim são aniquilados. A tribo de Benjamim tinha 26.000 guerreiros. Agora eles perderam 25.100. É uma derrota assustadora. Quase toda a força militar de Benjamim é destruída. Mas não contente, os líderes de Israel não destroem só a força militar. Eles começam a observar aqueles que estão fugindo e eles caçam os benjamitas fugindo e atacam a eles. Em seguida, eles invadem a cidade de Gibeá e destroem a cidade de Gibeá. E o texto conclui dizendo que eles derrotaram todas as cidades de Benjamim. Irmãos, aqui foi um massacre. Isso aqui já não era uma guerra, isso aqui já era um massacre. Israel dizimou uma tribo. E olha como a história dá volta. Terminou a matança, o povo se arrepende. E aí o povo começa a chorar. Nós éramos 12, mas agora falta um de nossos irmãos. Como se num ato de raiva o povo destruísse completamente Benjamim. Agora o povo chora porque uma tribo já não se encontra em Israel.
Agora o povo está triste porque falta um dos filhos de Jacó. E aí, irmãos, tem outro problema. Eles não só destruíram Benjamim, como eles juraram: nós não daremos nossas filhas em casamento aos homens de Benjamim. E aí o que acontece? O povo de Israel, ele se arrepende e ele tem um problema. Só sobreviveram 600 homens da tribo de Benjamim. Eu li e reli o texto, procurei comentário, mas a ideia é que eles dizimaram não só os soldados, como todas as tribos, homens e mulheres, como se deveria fazer com os cananeus, mas eram seus irmãos. Eles esqueceram nessa guerra que estavam lutando contra seus irmãos. E aí só sobreviveram 600 homens, de uma tribo que tinha, com certeza, se tinha 26 mil pessoas, homens, né, deveria ter pelo menos umas 50, 60 mil pessoas, contando mulheres. Se você acrescentar 2 crianças, naquela época era mais ou menos umas 6 crianças, 7, 14, nossa, eles devem ter eliminado quase uma centena de milhares de pessoas. Irmãos, sobraram 600 homens, e aí o que eles fazem? Para restaurar Benjamim, eles atacam uma cidade, pegam todas as mulheres virgens dessa cidade, entregam aos seus irmãos benjamitas, fazem paz com a tribo de Benjamim de novo, e aí tinham só 400 mulheres, faltavam 200 mulheres, e aí eles pensaram: como é que a gente vai fazer para conseguir? E aí o povo teve uma boa ideia, uma brilhante ideia. Irmãos, parece a gente essa ideia aqui. Aí o povo falou: olha, tem uma festa lá em Siló, que é a festa anual, provavelmente a festa de Páscoa ou de Pentecostes. Quando todas as tribos forem para lá, os homens de Benjamim devem ir se esconder nas plantações, e ao ver uma moça, eles devem sequestrar. Eles devem sequestrar essa moça, e cada um assim pega uma mulher para si. E quando reclamarem, nós falaremos: olha, tenha misericórdia dos nossos irmãos benjamitas, pois eles eram muitos e agora são poucos. Na prática, o que eles fizeram nesse voto? Olha, eu não posso dar a minha filha em casamento, mas se ela estiver bem aqui e o rapaz pegar a mão dela e levar, ele fica casado com ela. Acho engraçado que às vezes a gente faz voto com Deus já querendo quebrar, não é? Sabe aquela pessoa que faz a dieta já pensando no dia do lixo? Faz a dieta assim: não, mas daqui a pouco eu vou quebrar essa dieta, assim. A gente, irmãos, assim, com todo o respeito, né? Olha, eu vou falar isso sabendo da dificuldade que é parar de tomar café. Vou logo falar assim: se a gente não consegue, cumprir uma promessa com as coisas que a gente vê, que dirá os nossos votos a um Deus que a gente não vê? E aqui a gente tem que trazer algumas lições de toda essa história para nós. E qual é a primeira lição que eu quero colocar aqui, irmãos? E eu pensei, por que tudo isso aconteceu? E quanto mais a gente prega sobre o livro de Juízes aqui, quanto mais a gente olha, a gente observa que as coisas acontecem porque o povo não valoriza esse livro aqui, ó. Tá vendo esse livro aqui, ó? Entendeu? A gente não valoriza. É o livro da nossa vida. A gente diz que ama, mas não lê. Olha aqui. O povo não conhece a palavra de Deus. E, irmãos, a gente lembra lá do Salmo que diz: lâmpada para os meus pés, a tua palavra é luz para o meu caminho. A gente precisa entender aqui que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Quando a gente olha essa tragédia, a gente observa que detalhes poderiam ter evitado essa tragédia. Essa tragédia tem traição, abuso, guerra, a morte de quase 70 mil guerreiros aqui. Mas se você olha para essa história, você pensa: por que um levita não era casado? É a primeira coisa que começa essa história. Por que um levita, homem de Deus, homem que pregava e ensinava a palavra de Deus, homem que fazia os sacrifícios de Deus, não era casado? E, irmãos, muitas vezes a gente vê em igrejas pessoas que não querem casar, sabe? Eu olhando essa história, eu lembrei
que teve uma pessoa que fez IBC comigo, um senhor, que lá pelo final, IBC é um Instituto Bíblico Cobap, era o curso básico de teologia. Lá no final, todo mundo ficou surpreso porque a gente descobriu que ele não era casado. A gente não sabia se a gente ficava assustado com ele ou com o pastor dele que tinha colocado ele para fazer aquele curso lá sem ser casado. O casamento vale muito diante de Deus. Talvez a gente esqueça disso, mas o casamento vale muito diante de Deus. E a gente precisa entender aqui. Mas existiram mais elementos. Por exemplo, a concubina que traiu, né? Apesar do aspecto legal de ser uma concubina, houve uma traição aqui, houve um adultério. E se esse adultério não acontecesse, nada dessa história aconteceria. Outro aspecto é a falta em ouvir o conselho do seu sogro. Se ele tivesse esperado mais um dia e saído pela manhã no dia seguinte, ele teria completado aquela viagem ainda durante o dia. Irmãos, eu quero deixar claro que a tragédia não chega em nossa vida do nada. Com exceção de raros acidentes, com exceção de coisas assim, mas eu digo os problemas familiares, essas tragédias, elas não chegam na nossa vida do nada. As tragédias são semeadas na nossa vida por nós mesmos. Adivinha, um dia a gente olha no espelho e a gente descobre que aquela pessoa está acabando com a nossa vida. Você olha no espelho, de repente fala, meu Deus, está destruindo a minha vida. É essa que é a realidade, irmãos. São as pequenas coisas que nós ignoramos ao longo da nossa vida que vão acabar numa grande tragédia, que vão acabar num filho, por exemplo, nas drogas, vão acabar no nosso divórcio, vão acabar em filhos que não servem ao Senhor. Nós sabemos o que nós semeamos ou aquilo que nós deixamos de semear. E era, irmãos, responsabilidade nossa. Nós sabemos, irmãos, nós sabemos. Sabe, eu lembro que quando eu fui ao médico, e ano passado minha mãe esteve aqui, né, e ela, a gente sabe como é, né? Às vezes as mulheres se unem para obrigar o homem a fazer alguma coisa. E aí a minha esposa me dedurou para minha mãe, e a minha mãe falou, não, tu vai no médico, a gente vai. E eu estava sentindo muita dor de estômago, eu estava com medo de ir, e eu lembro que, nesse sentido, a gente foi lá no médico. E aí o médico, depois do exame, depois de levar, o médico falou assim, olha, tu está com gastrite. Aí tá, zero surpresa, né? Olha a quantidade de café que eu tomei nos últimos 10 anos, olha quantas refeições eu pulei, olha quantas coisas, eram surpresa. Mas às vezes, irmãos, a gente finge surpresa quando descobre um problema grave na nossa vida, como se a gente não tivesse semeado por anos e anos aquele problema. E a gente precisa tomar cuidado para não semear esses problemas. Nesse sentido, eu vejo muitos pecados. Quantos pais deixam de congregar, faltam para passear, faltam para o trabalho, faltam para 1001 coisas. E aí, irmãos, é real, quando a igreja se torna opcional para os pais, ela não é uma opção para os filhos, eles vão abandonar, mais cedo ou mais tarde eles vão abandonar. Eu vejo o pecado de não congregar, eu vejo o pecado de não contribuir. Às vezes a gente não contribui, não só com dinheiro, mas com nossos dons e talentos. A gente não é servo e não cria na próxima geração um coração de servo. A gente vê o pecado de não orar e não ler a Bíblia. Tem um texto bíblico que eu gosto muito, Efésios 5,18, que ele fala sobre não se embriagar com vinho, porque vinho gera contenda, né? Ele fala muito disso. Vinho gera contenda. Não é só vinho, tem gente que não toma vinho, mas ama uma contenda, mas o texto nos fala que vinho gera contenda. E aí hoje em dia, se você perguntar para qualquer crente, beber é pecado, a pessoa bate a boca, é pecado, fala que é, defende mesmo, às vezes nem vai para a igreja, mas beber é pecado. Só que o texto ele não para.
ele fala, olha, mas enchei-vos do Espírito. E aqui eu quero fechar esse texto. Se beber é pecado, não buscar o Espírito de Deus é pecado. Não ler a sua Bíblia é pecado. Não orar é pecado. Não buscar a Deus enquanto se pode achar é pecado. E isso é muito grave, irmãos. Toda essa história aqui não ocorreria do jeito que ocorreu se as pessoas amassem a lei do Senhor, se nela meditassem noite e dia. A gente consegue observar, e o segundo ponto é que as nossas famílias estão em um mundo caído. Não podemos esquecer, não podemos romantizar, não podemos achar, irmãos, que está tudo bem com esse mundo. A gente precisa tomar cuidado com as nossas crianças, tomar cuidado com questão de abuso, tomar cuidado com as coisas que podem acontecer ao nosso redor. Por enquanto, ainda estamos na casa dos 30 membros, mas um dia que formos 300, que formos algo assim, a gente precisa montar um forte esquema para proteger as nossas crianças. Precisamos tomar cuidado, porque o mundo jaz no maligno, e esquecemos disso. Às vezes vivemos como se estivesse tudo bem. Mateus 10,16 nos fala, olha, sejam espertos como as serpentes e inocentes como as pombas. Nós não podemos esquecer que esse mundo é mau. E eu olho aqui, só aqui, fora as que estão lá, nós temos muitas crianças. Talvez a gente tenha mais crianças hoje do que adultos. Temos a responsabilidade de preservar e cuidar dessas crianças. Cada membro da igreja é chamado a proteger tais crianças. Coisa boa é ver tantas crianças assim, irmãos. Eu espero que ano que vem a gente tenha 60 membros e umas 100 crianças, para a gente olhar assim, meu Deus, né? Como é que vai ser? Mas Deus vai ajudar. Nesse sentido, irmãos, eu ia falar que só fala um amém quem quer fazer mais criança, mas o irmão ali se antecipou. E aí a gente vai avançando pouco a pouco. Mas, irmãos, a gente precisa observar que estamos em uma situação de risco. Não devemos viver pela espada, mas não podemos esquecer que ela ainda é necessária nesse mundo mau. Sabe, eu fico olhando com essa história triste. O levita, ele não quis ficar em Jebus. Esse trecho da história chama a atenção. Ele não quis ficar numa cidade de cananeus. Ele quis ficar entre os seus irmãos. E foram os seus irmãos, a tribo que era próxima dele, que fez isso. Salvo engano, a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, uma tribo irmã, próxima, colada ao território, a tribo de Efraim fez isso com ele. E aqui eu quero chamar uma atenção ainda sobre esse tema. Irmãos, com relação a abusos de criança, a maior parte não são de desconhecidos, são de parentes, são de pessoas próximas. A gente precisa tomar cuidado. Infelizmente, eu não gostaria de dizer isso no púlpito, mas a gente precisa tomar cuidado. E eu quero deixar claro que essa igreja não acobertará e não tolerará nenhum tipo de abuso com relação às nossas crianças. Se isso ocorrer, nós resolveremos administrativamente, mas resolveremos com a polícia. Isso é muito grave, irmãos. É muito grave e a gente precisa entender. Aqui eu observo que o texto, que esses homens se comportaram como loucos, como ímpios, como gentios que não conhecem a Deus. Se comportaram como os homens de Sodoma e Gomorra. Que triste era, porque eles eram irmãos do povo de Deus. Que triste é quando irmãos são aqueles que destroem a nossa família. Só que é fácil olhar para lá. A gente esquece o quão baixo a gente pode descer, o quão pecadores nós podemos ser quando esquecemos a palavra de Deus. Quão baixo a gente pode ir, que tipo de comportamento vergonhoso a gente pode adotar. A gente observa que naquele texto cada um fazia o que queria, e a pior coisa que pode acontecer na sua vida é você fazer o que você quer. Quem é pai sabe, se você deixa seu filho comer só o que ele quer, acabou, a criança não chega viva aos 10 anos de idade. Se você deixa ele estudar ou só fazer o que ele quer,
Nem terminar o ensino fundamental ele termina até os 20 anos. A gente sabe que criança não tem vontade. É engraçado que quando a gente é criança, tudo que a gente fica chateado é com os nossos pais, porque a gente quer fazer alguma coisa e eles não deixam. Mas aí hoje a gente observa que é para o nosso bem. A pior coisa que pode acontecer com você adolescente, com você criança, é o seu pai deixar você fazer o que você quiser. A pior coisa que você, pai, pode fazer é deixar essas crianças fazerem o que elas quiserem. A gente observa uma espécie de relativismo moral e um perigo. Se te faz feliz, então não é errado. E quantas coisas são faladas nesse dia? Irmãos, eu acho impressionante. Uma vez eu vi um rapaz perguntando, olha, se todo dia você fizesse terapia em grupo com algumas pessoas, né? Você acha que depois de um ano você iria pensar mais ou menos parecido com ela? E se você parar para pensar, por vezes a nossa resposta é sim, não é? Se todo dia a gente vai lá com um grupo, conversa, bate papo, fala daqueles problemas, a nossa tendência é depois de um tempo, pelo menos entender o lado deles, não é? As novelas de certo modo fazem isso conosco, né? Você começa a assistir uma série, uma novela, quando vê, você está torcendo para o casal separar, torcendo para rolar traição, torcendo para acontecer muito do que você não gostaria que ocorresse na sua vida. A gente precisa, de certo modo, filtrar aquilo que absorvemos, porque esse mundo é mau. Uma vez eu ouvi um pastor dizer que o mundo, a igreja, ela é a reserva do mundo. E sabe, quando você está dirigindo aquele veículo que acaba a sua gasolina, você está na reserva ali, sabe que tem que abastecer, mas acabou a gasolina do carro, você não conseguiu chegar lá. E a igreja, irmãos, ela é a reserva desse mundo. O dia que a igreja for tirada, e eu não acredito em arrebatamento secreto, só fazer esse parênteses, mas um dia a igreja fosse tirada desse mundo, rapidamente ele iria de mal a pior. A gente não entende isso, mas é o cristianismo que ainda freia o mal nesse mundo. E em terceiro lugar, eu quero dizer o seguinte: a nossa justa ira, não produz a justiça de Deus. Aqueles homens que cometeram aquele ato mereciam a morte, segundo a lei, pelos seus crimes. Mas as ações de Israel não foram somente vencer a guerra. Eles destruíram a cidade, aniquilaram uma tribo e caçaram os seus irmãos até o ponto de quase não sobrar benjamitas. Eles não só cometeram justiça, mas uma vingança desproporcional. E aí a gente observa que quando acontece o evento lá de Sodoma e Gomorra, Abraão, orando para Deus, fala: olha, Senhor, se tiverem 10 justos ali naquela cidade, o Senhor preserva aquela região? E Deus responde para Abraão: se estiverem 10 justos ali naquela cidade, eu não destruirei Sodoma e Gomorra. A gente observa aqui que a justiça de Israel, ela foi muito mais afiada, muito mais penetrante, muito mais destrutiva do que o próprio Deus efetuando o julgamento contra Sodoma e Gomorra. Na prática, ela não foi justa, foi uma vingança desproporcional. E aí, irmãos, quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes na nossa ira a gente quer magoar quem nos magoou? Às vezes a gente briga dentro de casa, o que a gente quer? A gente quer reconciliar? Não, a gente quer que o cônjuge primeiro pague, para depois a gente achar que está tudo bem. A gente vai falar sobre isso outro dia, mas a gente observa que a gente ataca quem a gente ama. Na igreja, algum irmão falha conosco, o que a gente pede? A gente pede só disciplinas? Não, a gente pede a cabeça do irmão, a gente pede que o irmão seja crucificado e exposto, para que nunca mais ele faça aquilo. E a gente ainda é capaz de falar: pastor, daqui em diante eu nunca mais faço nada com aquele irmão, né? Se ele entrar no ministério, eu saio, se ele for para um lado, eu vou para o outro.
Irmãos, às vezes nós não estamos sendo justos e a gente precisa entender. Não estamos sendo justos com os nossos irmãos. Não estamos sendo justos com o nosso cônjuge. Não estamos sendo justos com a nossa família. Nós precisamos de justiça e não de vingança. Nós somos duros com as pessoas que erram, mas só sabe o valor da misericórdia quem um dia já precisou dela. Talvez você ache mais justo, talvez você se ache mais justo do que aquele irmão. Às vezes eu já ouvi muitas vezes isso, não só aqui, né? A pessoa fala, pastor, eu nunca faria isso que esse irmão fez. E irmãos, nós esquecemos que se esse mundo fosse justo, você estaria pendurado numa cruz, crucificado, sofrendo a ira de Deus. O que você vai perdoar seu irmão é muito pequeno frente ao pecado que ele cometeu contra você. A gente precisa entender aqui que nossos pecados são muito grandes contra Deus e nossos pecados contra nosso irmão são pequenos. A gente não pode exagerar. E em quarto lugar, para concluir, a gente precisa entender que apesar de nossos erros, apesar de nossos fracassos, apesar de nossas falhas, Jesus pode fazer algo novo. E eu acho que esse ponto é o mais difícil de acreditar. Muitos de nós olhamos e falamos, Senhor, pastor, eu quero ir para a igreja, eu quero até ficar sentado no banco, mas eu não sou mais digno de ajudar. Porque eu tive um divórcio, porque eu tive alguns problemas na família, porque eu passei por algumas coisas, eu não quero mais ajudar. E aí a gente observa que a Benjamim foi à beira da extinção, mas Deus reergueu a tribo. Séculos mais tarde, quando Deus levanta o primeiro rei de Israel, ele era dessa tribo. Saul, o primeiro rei de Israel, era de Benjamim. Quando Davi sobe ao trono, é Judá e Benjamim que ficam juntas e declaram Davi rei, muito antes das outras tribos. Quando o reino se divide, reino do norte e reino do sul, é Benjamim que fica junto com seu irmão Judá e continuam seguindo a família de Davi, a casa de Davi. De Benjamim também sai a famosa Esther, heroína que salvou o povo de Deus nos tempos do exílio. De Benjamim e Judá, são as duas tribos que vão para a reconstrução de Jerusalém depois do exílio. De Benjamim sai o apóstolo Paulo, que escreveu quase toda a carta do Novo Testamento. Apesar dessa tribo ter uma forte mancha no seu passado, Deus lhe deu muitas bênçãos. Apesar de nós termos manchas em nossos passados, apesar de termos vergonha do nosso passado, apesar de termos marcas e feridas, Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou desejamos. Deus pode nos usar mais uma vez para a sua honra e glória, como vai usar Benjamim várias vezes. A gente precisa observar que não é o fim da nossa jornada. Mas eu não podia deixar de falar de um último ponto aqui. Irmãos, precisamos de uma liderança justa. João 10,14 nos diz que Jesus é o bom pastor. Ele é a liderança justa. Mas precisamos de líderes humanos que temam a Deus. Aqui está um convite à igreja para orar por cada líder aqui desse local. Orem pelo seu pastor. Orem pelos líderes de homens, pelas líderes de mulheres. Orem por cada líder aqui, pelos líderes do ministério infantil. Orem por aqueles que estão liderando nessa casa. Irmãos, nós precisamos de pessoas comprometidas com o reino de Deus, para que essa futura geração tão falante aqui chegue na próxima geração conhecendo a Jesus Cristo. A gente não pode esquecer, irmãos, que é essa geração machucada que fará uma nova geração que conhece a Cristo. Que desafio é
e que desafio será daqui para frente. Vamos estar orando juntos? Eu peço, irmãos, que todos aqueles que podem, nesse momento, se colocar de joelhos, e eu acredito que vão ser bem poucos, porque é um olho no peixe e um olho no gato. Quem tem criança é um olho no peixe e um olho no gato. Mas eu queria convidar os irmãos a se colocarem aqui de joelhos, para nós estarmos orando pelas nossas famílias, para nós estarmos dedicando essa igreja, mesmo em um mundo caído, mesmo em um mundo mau, nós venceremos com Cristo, nós venceremos no Senhor. Amém? Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, juntos, clamando a Ti, reconhecendo que só há um Deus, só há, Senhor, um nome que importa que sejamos salvos, o nome de Jesus. Nós estamos aqui aos pés da cruz, clamando, Senhor, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, te pedindo, Senhor, que o Senhor sare a nossa igreja, que sare cada família aqui. Queria te pedir, Senhor, por aqueles que não puderam vir por motivo de doença, por aqueles, Senhor, que estão, Senhor, debilitados, nossa irmã Senilde, nossa irmã Zudete, vários outros irmãos que estão, Senhor, sem poder vir a esse local e que precisam, Senhor, que um anjo vá e toque em suas vidas, que precisam, Senhor, de um milagre, que precisam, Senhor, da Tua palavra, do Teu poder. Senhor, eu clamo a Ti por cada família aqui representada, eu clamo a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame Teu bálsamo em nossos corações, que onde há qualquer ferida em nossas almas, o Senhor possa sarar. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor esquadrinha mentes e corações, o Senhor conhece os nossos pensamentos e nós não conseguimos compreender a Tua sabedoria de tão alta. Senhor, nós sabemos que Tu nos sondas, Senhor, Tu nos conheces, Tu olha para cada um de nós. Nesse sentido, Pai, te pedimos, abençoa cada família, do mais velho ao mais novo, abençoa cada criança, abençoa cada geração aqui representada, que esse povo, Senhor, não peque por não conhecer as Escrituras, que esse povo não peque por não conhecer o Teu poder, mas que nós, Senhor, possamos ouvir Tua voz, que nós possamos ouvir o Teu chamado, que nós possamos ser referentes, que nós possamos abandonar o nosso pecado, os nossos erros, os desejos da carne e amar a Ti. Senhor, aviva-nos segundo a Tua palavra. Vivifica-nos, Senhor, e invocaremos o Teu nome. Que essa igreja que se chama pelo Teu nome possa, Senhor, ser avivada, que cada família aqui possa ser restaurada, que cada um aqui possa Te conhecer, e assim levaremos o Evangelho à próxima geração. Senhor, que nossos filhos, que cada criança aqui Te conheça e reconheça que existe um verdadeiro Deus. No nome do Senhor Jesus.